Você sabia que uma simples coceira pode significar uma doença grave e até mesmo fatal no seu gato? Oi, eu sou a Bianca, estudante de Medicina Veterinária, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sarna notoédrica. Vamos desvendar esse vilão invisível? Bom, o Notoedris ele é um ácaro da família Sarcópide e ele é o agente causador da sarna notoédrica. Aqui para falar sobre a taxonomia do parasita Notoedris cati. Antes eu vou falar o que é a taxonomia. Em modo geral, a taxonomia é a ciência de classificação, onde mais estritamente há classificações de seres vivos e extintos, sendo ali uma classificação biológica. Dentro da taxonomia existe a classificação taxonômica, o mais conhecido Reficofad. Eu vou falar a classificação taxonômica do Notoedris cati, começando pelo reino animal, que engloba organismos eucariontes e multicelulares. Temos o filo Artrópode, são animais invertebrados que possuem exoesqueleto e vários pares de apêndices articulados, podendo ali variar a quantidade dos apêndices. Logo em seguida temos o subfilo, sendo Chelicerata, que inclui artrópodes como, por exemplo, aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaros, caranguejo ferradura, por exemplo. Vamos ter também daí a classe Arachnida, ali tendo os animais, os bichos mais conhecidos, como novamente as aranhas, os carrapatos, escorpiões, pseudo-escorpiões, opiliões. Temos daí a subclasse Acarina, que inclui de forma mais ou menos generalizada espécies que recebem o nome comum de ácaro ou carrapato. Já na ordem Sarcoptiformes, temos uma grande ordem de ácaros microscópicos, ou seja, a gente não consegue ver a olho nu, precisaria ali da ajuda de um microscópio. A família sendo Sarotidae, o gênero Notoedris e a espécie sendo Notoedris cati. Além da classificação taxonômica, também tem a regrinha da nomenclatura binominal, que é um padrão internacional de nomenclatura científica para seres vivos. Então, por exemplo, ali a nossa espécie é Notoedris cati. Então, ali o primeiro nome, ele vai vir do gênero. Então, a gente já sabe que o gênero é Notoedris. Já o segundo nome, ele vai vir da espécie, que é cati. Então, juntando ali o nome, ficaria Notoedris cati. Além da nomenclatura binominal, existem os critérios para atribuição de nomes. No Notoedris cati foram usados os critérios de herdeiro ou doença, que se faz referência ao nome do organismo que o parasita afeta. No caso ali, o gato. Bom, visualmente ele possui uma aparência arredondada e tem 4 pares de patas curtas. Um detalhe muito importante que é bom ressaltar é que ele possui pretarsos longos, que não são segmentados, e possui pequenas carúnculas no seu corpo. Mas aí você pensa, como que eu posso diferenciar ele dos sarcópodes? Muito simples. Ele é bem menor em comparação e ele possui o ânus na posição dorsal e não terminal. Embora ele seja muito comum em gatos domésticos e felinos selvagens, como o lynx, que está aparecendo aqui do lado, ele é um parasita versátil e existem registros que ele acometeu 18 espécies diferentes, tanto elas como coelhos, roedores e até morcegos, para vocês terem uma ideia. O ciclo de vida ele ocorre inteiramente no hospedeiro. Fora dele, o ácaro vai sobreviver apenas alguns dias. Claro que pode haver variação por conta de temperatura e umidade também. Porém, quando tudo vai começar de fato? Vai lá quando a fêmea ela vai cavar túneis na epiderme do animal e ela vai depositar os ovos dela lá.
Em 3 a 4 dias, esses ovos eles vão eclodir e vão se transformar em larvas. Essas larvas, de 6 a 10 dias, elas vão passar pelo estágio de ninfa e vão se tornar adultas na superfície da pele. Todo esse processo ele pode acabar sendo concluído de 3 a 3 semanas e meia. Claro que sempre bom lembrando também, por conta do ambiente, isso pode... O Notoedris cati é considerado um ácaro escavador da família Sarcoptidae, ou seja, ele vive cavando túneis superficiais na pele do hospedeiro. A distribuição da doença é mundial. Porém, a gente consegue ver relatos mais fortes aqui no Brasil e na Grécia, principalmente em gatos de rua. Então vamos pensar muito bem antes da gente deixar nosso gato sair para a rua, porque ele pode muito bem ser contaminado. A doença é extremamente contagiosa. Tem uma pesquisa que diz que os gatos de pelo longo podem se contaminar mais fácil que gatos de pelo curto. Então vamos cuidar dos nossos gatinhos. Vamos voltar a falar do ácaro, já que a gente já deu uma breve introdução nele. O ácaro penetra o extrato córneo da pele, causando uma dermatite inflamatória intensa. Microscopicamente, observamos que o ácaro pode causar hiperplasia da epiderme, hiperceratose e presença de túneis com ácaros. Eu não entendi nada. E vocês? Vamos entender? A hiperplasia da epiderme significa o espessamento das camadas da epiderme graças ao processo inflamatório da coceira crônica. A hiperceratose ou a hiperqueratinose significa que vai haver um espessamento e até mesmo uma descamação da pele por conta da inflamação e da coceira crônica. E os túneis com ácaros, o que significa? Quando a fêmea coloca seus ovos na galeria, que anteriormente eram os túneis cavados superficialmente na camada da pele, se tornam depósito de larvas, ovos e até mesmo as fêmeas que ficam por ali. Além de tudo isso, ocorre infiltração de células inflamatórias. Você lembra delas? Isso aí! Os linfócitos e os eosinófilos. Essa resposta de hipersensibilidade do corpo é um dos principais fatores responsáveis pelo prurido intenso. Mas o que é prurido? O prurido intenso é um dos sinais clínicos. Então agora que já entendemos um pouquinho sobre a doença, vamos falar um pouquinho dos sinais clínicos. Os sinais clínicos são bastante característicos. Geralmente começa na orelha, na porção da borda medial do pavilhão auricular e vai se espalhando da cabeça até o pescoço. E na face também. Os sinais clínicos incluem prurido intenso, que é o que a gente falou, que nada mais nada menos é o que? Coceira intensa e dolorida. Crostas espessas e amareladas, às vezes até cinzentas. Alopecia, que são as quedas dos pelos, e espessamento e enrugamento da pele. Em casos graves e crônicos, o animal pode apresentar perda de peso, apatia, anorexia e até evoluir para óbito. Como a gente falou no começo, fato, nós humanos, isso aí. Então ela é considerada uma zoonose. Ela pode causar lesões cutâneas, como dermatite papular, prurido, principalmente nas áreas de contato. Sabe quando você pega o seu gatinho assim, quando você dá beijinho, quando você cheira o cangotinho dele? Pode estar cheio de ácaro e você nem tá sabendo. Vou falar sobre controle e prevenção, onde o Notoedris cati é transmissível a seres humanos, sendo uma zoonose, onde ela requer um tratamento apropriado e imediato. Vou explicar de forma simples o que é uma zoonose. Uma zoonose é uma doença causada por micro-organismos, por exemplo, como bactérias, parasitas, vírus e fungos, onde elas podem ser transmitidas tanto por um animal
para um humano, quanto de um humano para um animal. Devido à alta contagiosidade da doença, é essencial que isole o animal doente do restante dos animais saudáveis da casa. Isso previne que a infestação se espalhe. Mesmo que os outros animais saudáveis não demonstrem sinais clínicos, eles devem receber tratamento preventivo simultaneamente, já que eles podem acabar estando ali carregando os ovos do parasita. Recomenda-se que o ambiente que o animal vive seja limpo para evitar a reinfestação ou o surgimento do parasita. Alguns exemplos podem ser lavar as camas, os brinquedos, cobertores ou qualquer objeto que esse animal infectado tenha tido contato. Outro ponto pode ser a higienização de comedores e bebedouros, a limpeza adequada do ambiente com produtos à base de hipoclorito de sódio, gliocide ou pesticidas são muito bem-vindos, tendo ali que ter o cuidado para o animal não estar fechado naquele ambiente, pois pode acabar ali trazendo intoxicação para o animal por causa dos produtos. Outro método além de você lavar, por exemplo, as camas e cobertores, você pode colocar no sol, expor esses objetos ao sol, porque os ácaros são extremamente sensíveis ao calor, então isso pode acabar ajudando além da lavagem. O uso regular de medicamentos ectoparasiticidas indicados por veterinários pode também ser muito crucial. Outro ponto muito importante são visitas regulares ao veterinário, já que a detecção precoce dessa sarna permite que o animal tenha um tratamento mais rápido e específico, assim evitando que a infestação acabe ali se espalhando para outros animais da casa ou até para humanos. Por isso, o manejo correto e o diagnóstico precoce são essenciais para evitar essa doença. Por isso,